Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas com uma boa noite, as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Hoje é dia 31/10, estamos terminando o mês de outubro, 31/10 de 2025. Eu sou o professor Rafael Nascimento. Veja só, antes de começar a falar sobre o vídeo e explanar, eu queria trazer uma observação. Eu respondo os comentários que são feitos no meu canal, contanto que os comentários sejam feitos por canais verdadeiros, canais ativos e não canais fakes. Por quê? Porque eu entendo que o anonimato, dentro de uma situação a qual a gente está inserido, uma situação de polarização no Brasil, não é interessante. Então, eu entendo também, certo, e estou sendo apenas sincero, que uma pessoa que explana um argumento e ela faz isso de forma consciente e responsável, ela vai se identificar, ela vai dizer o seu nome, a sua idade, que estado que basicamente a pessoa vive, e vai se identificar, vai dizer o nome e vai fazer comentários em um canal ativo. Mas muitas pessoas elas gostam de falar, mas elas não gostam de ouvir. Muitas pessoas elas gostam de criticar, mas elas não gostam de ser criticadas. Muitas pessoas gostam de falar o que pensam, mas elas não gostam de receber o contraditório. Então, eu normalmente não respondo comentários de canais de pessoas que fazem comentários sem identificação. Por exemplo, o canal Huracan, ele fez um comentário e eu respondi porque o comentário dele foi inteligente. Mas ele voltou a fazer, então eu vou fazer a última resposta referente às argumentações a qual ele iniciou, certo? Mas eu vou parar por aí. E por quê? Porque o canal dele é um canal fake, é um canal a qual o indivíduo não se identifica e eu particularmente não vejo coerência nesse aspecto. Mas ele agiu de forma educada para comigo, só que ele não se identificou. Então isso daí é um ponto negativo para os vídeos que eu respondo aqui. E respondo a todos, certo? Na medida do possível, é evidente. Veja o comentário, mais uma vez, de Huracan. Ele defende o livre mercado, a propriedade privada, e ele traz alguns argumentos coerentes e sólidos. E ele veio fazer mais um comentário e destrinchou no comentário sobre a minha resposta que eu dei anteriormente. Ok? Veja. Bom dia, professor. Estou muito contente que tenha me respondido. Acredito que a citação inicial tenha sido de maior importância. Discordar em ideias não deve nos desunir jamais. Deixe-me fazer uma observação inicial. Os defensores públicos das ideias que trouxe geralmente sofrem graves falhas no caráter. Renato 38. Veja, eu não defendo Renato 38. Eu só disse que o Renato 38, ele é um indivíduo que fez um comentário dentro dessa sua mesma perspectiva. Mas eu não acredito em muitas coisas que o Renato 38 particularmente fala. Todavia, eu não posso desconsiderar que ele é um acadêmico, que ele é um indivíduo que tem um doutorado, é um indivíduo que tem conhecimento e argumentos. Agora, o fato de ele ter todas essas titulações não quer dizer que simplesmente o que ele fala seja verdade, tá bom? Em especial, o Renato 38, citado em especial, entra em contradição direta com o que defende e mistura isso com suas loucuras pessoais e interesses utilitários, como virar político, por exemplo. Dito isso, visto que é um tema que aprecio muito, irei seguir respondendo e mantendo o diálogo também. Veja só, para você manter o diálogo comigo, Huracan, você primeiro tem que se identificar. O seu canal não pode ser um canal fake, o seu canal tem que ser um canal ativo, certo? Um canal a qual você se identifique de verdade. E aí eu vou te responder com respeito. Caso contrário, você vai comentar e eu não vou responder mais nenhum comentário seu. E isso não é só para você, é para todas as pessoas que visualizam o meu canal em algum momento, certo? Pode fazer comentário? Pode, mas se identifique. Não fique se colocando como anônimo. Por quê? Responda, certo? Responda de fato e assuma as vossas responsabilidades pelo que fala. Eu sou assim, entendeu? E eu assumo a responsabilidade pelo basicamente o que se fala, né? Vou argumentar em favor do princípio, principalmente, mas também irei fazer comentários sobre questões práticas que foram levantadas, apesar de acreditar que o importante é a validade do princípio. Primeiro ponto, questão epistemológica. Precisa do corpo não implica que eu o possua. Resposta. Se você não possui corpo, quem possui? Interrogação. Se é o caso de você estar sendo coagido a agir de determinada maneira, não estamos em uma argumentação, ou seja, uma troca pacífica de ideias, e sim num regime agressivo, onde a razão foi substituída pela vontade do mais forte. Uma argumentação é um ato pacífico. Ao contrário, é uma imposição da opinião do outro por via da violência. Como a história do livro de 1884, onde o Wilson Smith é torturado até que assuma 2 mais 2 é igual a 5, ou seja, a aceitar duas realidades
contraditórias simultaneamente pela força, mesmo que isso não tenha nada a ver com a realidade. Ponto 2, né, que ele comentou do meu comentário anterior. Ponto 2, questão do dever ser. Vou responder duas perspectivas, com a segunda respondendo especificamente a isso. A primeira perspectiva, o descritivo. A propriedade privada é um ato descritivo, condição necessária para a argumentação. A proposição é que negar esse direito gere uma contradição. O ato de violar esse direito de um terceiro é nomeado como agressão à propriedade privada. E ele continua a explanação. Veja, o que eu estou argumentando explicitamente é que não é possível justificar pela razão uma agressão ao ser agressivo nos termos citados. Quer dizer, o indivíduo está necessariamente em contradição. É necessário negar a faculdade da razão para agredir, visto que por via desta faculdade a agressão é injustificada. A segunda perspectiva, no caso o dever, essa é a perspectiva que busca construir um conjunto de normas, né? A palavra direito é uma daquelas com muitos significados, né? Então gostaria de iniciar por uma pergunta primitiva. Qual o conjunto mínimo de normas, no caso regras, que não sejam locais? A validade não depende da localização ou cultura e que não sejam perenes no tempo, independente da época, que resolve conflito entre as partes. Interrogação. Ou seja, uma norma deduzida a priori e que resolve conflitos, sendo que resolver aqui significa que se ambos seguirem o conflito, não existe, está resolvido. E que se uma das partes não seguir, a norma é suficiente para resolver o conflito. Conflitos são sempre sobre objetos escassos, uma vez que são apenas esses que não podem ter seu uso feito de maneira excludente pelos atores. Neste ponto, vou buscar a resposta no descritivo enunciado. 2 pontos. Não é justificado violar a propriedade privada, no caso descritivo, que, respondendo à pergunta inicial, se torna um normativo. Não há o direito de violar a propriedade privada, ou seja, um necessário para que conflito seja resolvido. Sendo assim, esse é o princípio normativo para resolver conflitos. Aqui está sendo anunciado um direito negativo que determina que não pode ser feito ao invés de o que é permitido, visto que o direito negativo tem clara vantagem de não crescer indefinidamente, sendo mais fácil de ser compreendido e, portanto, seguido. As coisas podem ser feitas são infinitas. Um direito sobre o que pode ser feito cresce indefinidamente em números de regras. Resumo dessa parte: propriedade privada é um descritivo de fato. A norma, o dever, existe na construção do direito como peça central da necessidade de resolver conflitos. E neste caso, o princípio é a propriedade privada, pois é injustificado violá-la. Sobre a propriedade privada ser uma construção posterior na história, discordo, pois entendo que o controle de recursos está em nossa Constituição enquanto indivíduos. Voltando aos primitivos, na própria geração dos corpos que nos constitui, os indivíduos agem para obter recursos e para agregar esses recursos a si mesmo, tornando-os constituintes do próprio corpo construído. Veja que daqui você conclui que abortos são atos ilegítimos. É notável na natureza que a defesa é inerente nos seres vivos. Não é esta a evidência de que eles negam o direito de terceiros sobre si mesmo? Nós, mesmo em geral, não admitimos que um humano tenha controle sobre o outro, pois cada um tem direito absoluto e exclusivo sobre o próprio corpo. Direito de propriedade privada sobre o próprio corpo, autopropriedade. Da mesma forma que adquirir o corpo é um ato legítimo e te garante o direito exclusivo de controle do mesmo. Construir algo com este corpo adquirido e com recursos adquiridos de forma pacífica te dá o direito de controle exclusivo deste algo construído. Qual direito alguém tem de tomar de ti este algo, ou seu corpo? Qual argumento justificaria tal ato? Este é o ponto. Defendo que não existe justificativa para o ato. O ser humano, ele exige em grupos. Conflitos sobre o uso de recursos escassos sempre existiram. Adquirir recursos de forma pacífica sempre foi um ato legítimo e não contraditório. E agressão em qualquer época sempre foi injustificada. No minuto 15 do vídeo a qual eu fiz, que ele fez esse comentário extenso, muito grande, ele diz assim: resposta, a crítica à impossibilidade de uma organização social voluntária. O que defendo não é a ausência de organização, é organização voluntária baseada em acordos. O contrário disso é a organização não voluntária, que é justamente a imposição da organização por quem tem mais força, que é justamente o que acusa a organização voluntária de fazê-lo. É
assertiva a crítica de que esta teoria não é igualitária. A única igualdade é o direito à propriedade privada, sendo livres a manifestação, criação e prosperidade alheia dentro de sua capacidade ou esforço. Sobre a tradição liberal que citou da escola austríaca, Mises defendia uma organização mínima estatal, porque ele não acreditava na existência de um direito a priori. Hoppe é quem avançou posteriormente nesse ponto, demonstrando que não havia necessidade de uma organização central para isso, visto que o direito é universal. A escola ela teve uma evolução do pensamento na história. A teoria de Hoppe é o último avanço, sendo esta reconhecida por seus pares. Sobre a aplicação da lei, você está certo, são necessários mecanismos coercitivos para fazer valer o que é justo, mas isto é que qualquer aplicação de justiça e não é exclusivo desta teoria. Um agressor não vai deixar de agredir porque existe uma lei que diz que ele não tem direito. Precisa haver mecanismo para impedir, vigiar e punir, como citou. Hoje já existem câmaras arbitrárias, no caso de tribunais privados no Brasil, inclusive que seguem esta lei que vos falo. São apenas limitadas em sua ação via coerção estatal política, por interesse de monopólio da verdade e da justiça e segurança. Nossa organização social, por exemplo, hoje é feita por pessoas comuns e não por políticos, hospitais, a polícia e a educação. A proposta é simplesmente tornar essas relações voluntárias. Ao invés de pagar a um político, eu pagaria diretamente ao hospital, por exemplo. Retiro desta transação econômica um intermediário indesejado. E, se desejar, poderia voluntariamente adicionar um intermediário para organizar. Isso já é feito de forma privada, como, por exemplo, nos seguidores da saúde. E essas são questões práticas, posso falar sobre elas. Mas acredito que o importante seja discutir sobre a validade dos princípios. No minuto 18, alguns pontos, alguns comentários. Liberdade não é um princípio aqui defendido, mesmo pela imprecisão desta palavra. De fato, estamos em um estado natural de miséria, onde se não trabalharmos pela vida, nos pereceremos. Não nego isso, mas como citou, essa condição de miséria é acentuada pelas situações. Eu entendo a história de modo que sempre foi evidente que alguns grupos violentos, buscando controle sobre outros grupos, é o principal causador da miséria humana. Isto mesmo antes de Roma, mas sendo Roma uma importante precursora do modelo atual. O argumento seria longo, mas veja, por exemplo, como Roma falsificou a sua moeda, grando a miséria no povo e sua própria queda econômica. Ciclo que se repete hoje pelos estados. Sobre democracia, a opinião de um grupo de pessoas não é um método que define o que é verdadeiro, e muito menos o que é justo. Por isso defendo a recusa desse método para a definição relativa ao direito. Claro, uma organização voluntária e contratual pode sim escolher a democracia como forma de organização, como condomínios fazem, mas isso é organização voluntária e acordada previamente. Sobre a existência de estados que seguem esse princípio, essa escola não parte da ideia de coletivos. Essa pergunta está fora do escopo. Eu diria que existe um sistema onde essa justa lei é seguida. Todo acordo voluntário entre dois indivíduos é uma evidência disso. Grupos que não se agridem estão seguindo esse direito e por aí vai. Bom, teria mais coisas para falar, mas acho que ficou um texto bastante grande. Bom trabalho para ti, né, e etc. Bom, veja só. Em respeito ao Huracan, eu li tudo. Ninguém pode dizer, Rafael Nascimento não leu o comentário do telespectador, do internauta. Eu li tudo e entendi o argumento dele. Já desde o momento aqui, veja, Huracan, você é um canal fake. É o último vídeo que eu vou responder seu. Isso não é porque é você, eu falo isso para todas as pessoas. Eu só respondo pessoas que se identificam. O seu canal é fake. Faça um canal, se identifique, um canal ativo, para você participar do meu canal aqui, tranquilo e calmo. Por quê? Porque eu não respondo canal fake, se seu canal é fake, tá certo? Independente da sua inteligência dentro dos seus argumentos, mas seu canal é fake. E qualquer canal fake eu ignoro, certo? Mas foi um excelente texto, isso aí é inegável. Sua exposição, ao meu ver, é articulada, é uma posição lógica, é uma posição demonstrativamente coerente dentro do paradigma juracionista, como eu já falei, certo? Especialmente na tradição hoppeana da autopropriedade como axioma ético. Então, dentro desse pressuposto aqui, você está coerente. É um argumento de forte consciência interna, mas que merece, por honestidade intelectual, um contraponto filosófico muito mais amplo, certo? Mas, de qualquer forma, antes de tudo, eu agradeço profundamente pela elegância do diálogo,
A filosofia nasce do dissenso civilizado e nas tensões, esses argumentos e não nas certezas, por exemplo, fechadas e absolutas, que floresce o pensamento. Então, sua forma de responder honra o espírito socrático, certo? Da argumentação racional, buscar coerência sem agressividade. Entende? O coração da sua argumentação está na autopropriedade e na não agressão. Seu argumento está na autopropriedade e na não agressão. E nisso há um mérito epistemológico real que você traz. Por quê? Porque você demonstra que a autopropriedade é uma condição de possibilidade da argumentação. O sujeito só pode dialogar racionalmente se ele não estiver sendo corrigido. Isso aí é verdadeiro. E a partir daí, deduz que negar a propriedade privada é um ato contraditório, certo? É um ato contraditório, pois quem nega pressupõe que pode usar o próprio corpo e, portanto, o possui. Conclui, então, que a agressão é irracional e que o direito justo é aquele que impede agressões, que é o direito negativo. Então, essa estrutura aqui é autoconsciente. O problema, como veremos, não é a coerência lógica, mas a validade ontológica, certo? Você aqui, é a validade ontológica e social das próprias premissas. É isso que eu vejo aí em seu argumento. Mas eu vou trazer no próximo vídeo, tá ok? Então, Huracan, com o segundo vídeo continuando, eu vou falar por mim. Eu normalmente não respondo pessoas que particularmente não se identificam, porque o anonimato é permitido por lei. Mas a partir do momento que você faz comentário, onde são comentários educados, mas são comentários que trazem uma certa responsabilidade de quem fala. Então, quando você faz esse tipo de coisa, ou seja, você cria um canal fake, você já começa errado a fazer comentários no canal de alguém aonde você mesmo não se identifica, aonde você mesmo não diz quem você é. Então, é o último comentário que eu falo ao seu respeito, porque você não se identifica. Se você se identificar, se você fizer um canal ativo e um canal válido, sem ser um canal fake, aí a gente vai poder dialogar, ter essa conversa, trazer conhecimento, discordância, refletir sobre. Mas até então, o momento que você tem um canal fake e não se identifica, eu não sou obrigado a responder a você. Mas pelo público que me assiste, o público que me acompanha, eu vou te responder pela última vez. Certo? E isso não tem nada a ver com você, até porque eu não te conheço. Tem a ver com a coerência que eu faço no meu canal. As pessoas que comentam, ela tem que ter um canal válido, ativo e válido. E não um canal fake. Entende? Porque o seu canal é fake, infelizmente. Então, mesmo assim, eu agradeço profundamente a elegância do diálogo que você colocou aí no comentário. Você sabe que a filosofia nasce do dissenso civilizado, como eu falei no vídeo passado, e nas tensões entre argumento e não nas certezas fechadas que floresce o pensamento. Sua forma de responder também honra o espírito socrático da argumentação racional e buscar coerência sem agressividade. Então eu respeito isso. Por outro lado, o coração de sua argumentação está muito na questão da autopropriedade e da não agressão. E nisso há um mérito epistemológico, podemos dizer assim, real. Você, mesmo tendo a minha apreciação nesse aspecto, mas em outros aspectos, como eu disse, é inválido porque você não se identifica, você não traz a transparência como deveria trazer, você demonstra que a autopropriedade que você colocou no seu argumento é uma condição de possibilidade da argumentação. Ou seja, o sujeito ele só pode dialogar racionalmente se não estiver sendo coagido. Dentro da sua perspectiva, é isso que você demonstra. A partir daí que você coloca esse diálogo dentro dessa perspectiva, a partir daí deduz que negar a propriedade privada, você faz essa construção, é autocontraditório, pois quem nega pressupõe que pode usar o próprio corpo, e aí eu coloco um parênteses bem grande, e portanto o possui, ok? Então conclui então, vírgula, que a agressão é irracional e que o direito que você defende, que no caso você discorre,
que o direito justo é aquele que impede as agressões. E aí vem dentro dessa questão negativa, do direito negativo. Então, essa estrutura é autoconsciente, é autoconsistente, quer dizer, essa estrutura que você elaborou é autoconsistente. O problema disso aí, como veremos, não é a coerência lógica, mas a validade ontológica e social das premissas. O que eu posso discorrer referente a isso daí, né? A gente vai continuar, deixa eu só limpar o meu óculos aqui para você entender, certo? Então, voltando. O equívoco do axioma da autopropriedade que você coloca aí no seu argumento. A questão central é epistemológica, você concorda? Chamar de axioma o direito de autopropriedade é assumir como evidente algo que, de fato, é uma tese metafísica, não um dado da razão pura. Então você termina, de fato, pecando nesse problema aí. Por exemplo, se eu colocar na mesa alguns filósofos pensadores, como Kant, se eu colocar Engels, que você deve conhecer, se eu colocar Marx em graus diferentes, mostraram que a pessoa não é um ser pré-social. Esses três que eu elenquei, que a pessoa não é um ser social, ela só existe e pelo menos, reconhecimento intersubjetivo. É a tese desses três aí, ó. Portanto, o corpo não é um objeto que possuímos como uma coisa, mas uma dimensão constitutiva, podemos dizer assim, do ser no mundo. Negar a autopropriedade não implica negar a racionalidade. Apenas reconhece que ser não é ter. Você faz essa distinção, que ser não é ter. Assim, dizer, se você não possui seu corpo, quem o possui? Aí você coloca a interrogação. É uma falta de dicotomia. Ninguém possui o corpo. E por quê? Ninguém possui o corpo, do mesmo modo que ninguém possui o próprio pensamento. Só uma expressão dele, não seus donos. Eu vou repetir. Quando você colocou a seguinte frase, se você não possui o corpo, quem o possui? Interrogação. É uma falsa dicotomia. Por quê? Ninguém possui o corpo, vírgula, do mesmo modo que ninguém possui o pensamento. Só uma expressão dele e não seus donos. É isso que você peca também. Quando você traz também o erro, quando você diz, na seguinte frase aí que eu peguei aqui, eu peguei frases que você discorreu e aí eu fui analisando frase por frase. Isso aí, queira ou não queira, dá um trabalho, porque você fez um texto gigantesco, tá entendendo? Um texto, uma página. Então, vamos lá. A falha no salto do para o deve ser. Essa parte aqui que você fez, a falha do salto do para o deve ser. Por que existe um erro nisso aqui? Veja aqui, veja o raciocínio que eu vou construir aqui. Mesmo aceitando o corpo como posse, o passo de é assim para deve ser assim incorre na falácia naturista. E a gente pode ver isso em David Hume. Beleza até aí? Da constatação de que os seres vivos defendem seus corpos, não decorre, digamos, normativamente de que devam fazê-lo sobre forma de propriedade privada. A natureza também exibe cooperação, mutualismo e comunalidade. Se o comportamento natural fundamentasse a ética, poderíamos justificar tanto a competição quanto a solidariedade. Você entendeu até aqui? O racionalismo que você põe à mesa tenta escapar dessa falha, dizendo que o direito é deduzido a priori. Mas o argumento continua a circular. E por quê? Pressupõe o que quer provar, que o controle sobre recursos escassos é legítimo, porque a posse prévia é racional. E é racional porque é legítima. Entenda a situação, meu caro amigo. Então, situação que, assim, seus argumentos são coerentes, são bons, mas têm fragilidade. Mas não parou por aí não, eu peguei trecho por trecho, mas me perdoe, tá entendendo? Porque o que acontece? Você faz um texto muito longo, não é tão objetivo, fez um texto muito grande, não se identificou e traz um canal fake. São erros que, ao meu ver, eu ratifico. São erros que, ao meu ver, assim, é só atraso.
Porque eu não respondo normalmente canais fakes, e eu estou respondendo você porque eu vi o seu comentário que é inteligente, é um comentário coerente, mas tem fragilidade. Terceiro ponto, a insuficiência prática da organização puramente voluntária. Como assim, Rafael? Veja, a sociedade baseada apenas em acordos voluntários supõe agentes racionais, beleza até aí? Informados e simetricamente livres, o que não corresponde à realidade empírica. O problema da assimetria de poder é estrutural. Por exemplo, quem tem mais recursos pode impor condições voluntárias a quem não tem alternativa. Crianças, idosos e pessoas com deficiência, elas não possuem plena capacidade contratual. Contratos sem autoridade reguladoras acabam dependendo da força privada. Voltamos ao estado natural que o princípio queria evitar. Em suma, o contrato puro, certo? O contrato puro, ele não elimina a coerção, apenas a privatiza. Então, você também errou nesse ponto. Tá dando para entender aqui? Infelizmente, tá entendendo? O seu argumento, como eu disse, é coerente, mas tem coisas que há fragilidade. Quarto problema que eu vejo referente ao seu raciocínio. O problema da origem e da manutenção da propriedade, eu acho que você não enxergou isso, ou se enxergou, achou que poderia jogar para debaixo do tapete, mas eu vou trazer a fragilidade do seu argumento. Veja, o juiz racionalismo trata a propriedade como algo dedutível da razão, só que ela ignora o problema histórico da acumulação primitiva. Por exemplo, toda a propriedade real surgiu de processos de violências, conquistas e exclusão. Você concorda com isso? Toda a propriedade real, ela surgiu de processos de violência, de conquista e exclusão. Mesmo que hoje se aceite o princípio, as condições materiais herdadas são frutos de violências passadas. Portanto, a estrutura atual da propriedade é moralmente viciada. Foi isso que eu respondi na última pergunta, que você talvez simplesmente não entrou, não entrou na sua cabeça o argumento que eu trouxe. Vou repetir. Toda propriedade real, ela surgiu de processos de violência. Não foi de processos de, não, vamos conversar, ou não, isso aqui é meu e todo mundo vai aceitar, não. Foi de processo de violência, conquistas e também de exclusão. Mesmo que hoje se aceite o princípio da questão da propriedade, as condições materiais herdadas são frutos de violências passadas. Portanto, a estrutura atual da propriedade em si é moralmente viciada. Por isso que John Locke, você conhece John Locke, já tentava resolver isso com o proviso lockeano, que é o seguinte: desde que reste o suficiente para os outros, mas nenhum teórico libertário o cumpre. O direito de propriedade privada, quando absolutizado, legitima a desigualdade herdada, transvestindo-a de mérito. Então é basicamente isso. Olha, só essa passagem aqui, do quarto errinho que eu vi, já responde tudo. Entende? Você quer colocar a propriedade privada como mérito, e não é mérito, meu amigo. É só você pegar a questão histórica e primitiva. Não tem mérito nenhum. Outro ponto importante que eu quero colocar aqui, e que talvez as pessoas não compreendam o que eu estou falando, que eu estou tentando discorrer, desenvolver, as pessoas não estão prestando atenção no que eu estou falando. Mas, se prestar atenção no que eu estou falando, é uma situação que faz as pessoas refletir. Por exemplo, um quinto erro que eu vi no seu argumento: o risco moral do individualismo ontológico. Por quê? Ao tomar o indivíduo como unidade moral e autônoma, o jus-racionalismo ignora a dimensão ética da alteridade. Por exemplo, em Levinas, o rosto do outro antecede qualquer contrato. É o apelo ético primordial. Negar a dependência mútua entre os seres humanos é negar a própria condição de humanidade. Assim, a agressão não é apenas violar o corpo alheio, mas também negar as condições sociais que tornam o outro viável como sujeito. Uma sociedade baseada apenas na não agressão formal pode permitir injustiças, por exemplo, materiais profundas, desde que praticada, certo, pacificamente. Então, em síntese, dos particularmente 5 erros que eu vi no seu argumento. Na questão epistemológica, certo? O argumento que você trouxe à mesa é autopropriedade, é condição da argumentação. Você trouxe isso à mesa. E o que eu trouxe em contraponto ao que você veio
defender é que o corpo não é posse, mas constituição ontológica e o sujeito é relacional. A questão ética da defesa natural decorre o dever de propriedade que você colocou à mesa. Eu coloco que a falácia naturalista, natureza não fundamenta normas. Na questão política que você veio colocar, ordem voluntária é superior à coercitiva, que você trouxe à mesa. Eu trouxe o contraponto referente ao seu argumento que contratos livres são assimétricos, poder econômico substitui poder estatal. Na questão histórica, propriedade, como você colocou, é dedutível da razão. Propriedade é dedutível da razão. Você trouxe à mesa isso. E eu trago contraponto a esse argumento que propriedade real nasce da violência e de exclusão. E na questão ontológica moral, você trouxe à mesa que o indivíduo autônomo é base da ética. E eu trago em contraponto ao que você defendeu que ética começa na alteridade. Interdependência é fundante. Então, conclusão, que podemos concluir de tudo isso aí que eu trouxe de contraponto aos seus argumentos, certo? A teoria ju-racionalista é intelectualmente bela, eu reconheço, mas ontologicamente bem assim, estreita. Confunde coerência lógica com verdade filosófica. A razão pura pode demonstrar um sistema internamente sem contradições, mas a justiça só existe na relação viva entre os seres humanos concretos, não em axiomas abstratos. A busca pela liberdade real, não apenas formal, exige mais do que não agressão, requer solidariedade, reconhecimento e partilha mínima das condições de existência. É isso aqui que eu trago à mesa, meu caro Huracan, certo? E eu peço que, se você quiser continuar comentando para que eu responda, por gentileza, faça isso com um canal válido e ativo, não um canal fake como você vem fazendo, tá bom? Então está respondido diante dos seus argumentos que você apresentou, certo? Referente à propriedade privada, um texto gigantesco que eu tive que separar ponto a ponto porque foi bem cansativo, mas eu espero que eu tenha respondido com parcimônia e com educação, entendeu? Foi um texto muito grande, entendeu? Da próxima vez, quando você tiver um canal ativo, você, com o canal ativo, faça comentários menores e mais objetivos, porque o que você fez aqui foi um comentário muito grande, mano, mas muito grande mesmo, chega, me cansei, mas enfim, é isso. Aqui fica o abraço, professor Rafael Nascimento.